Vamos lá então, entendendo a característica, né, entendendo a natureza, entendendo o que acontece na vida de uma pessoa que realmente vive uma circunstância de escassez. Eu quero te convidar a refletir sobre isso. O que é uma vida de uma pessoa que realmente não consegue comer direito? Que uma pessoa que ela está morando num lugar em que não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde básica, ou se tem acesso à educação, ela é bem precária, não tem saneamento, eh, numa condição precária. Eu sempre quando falo desse tema, né, existe alguns comentários do tipo assim: "Ah, mas é que tu nunca viveu sobre isso e tal". E realmente eu tenho o privilégio de ter tido, né, uma condição de vida que sempre me garantiu ter o básico e sempre um pouco além, inclusive, do básico. Mas durante o meu mestrado, eu fiz o meu mestrado com beneficiários do programa Bolsa Família. Então eu visitei, nós coletamos, né, 495 pessoas de coleta de dados, que nós fomos na casa dessas pessoas, em 31 municípios no interior do Rio Grande do Sul. Então o que que nós fazíamos? Como também é um público que dificilmente sabe ler, nós íamos até a casa das pessoas, líamos o questionário e as pessoas iam nos contando a vida delas. Então era quase como se fosse realmente um instrumento ali de uma entrevista, em que aquela pessoa ia falando e contando a vida dela. Então eu vivenciei, né, ir em lugares mais remotos que você possa imaginar e vivenciar isso. E quando eu lembro, né, de todas as histórias que me foram contadas, quando eu lembro de todos os ambientes que eu estive, isso aqui me vem muito em mente. E aí eu vou utilizar essa minha vivência como base para eu explicar esses fatores relacionados à pobreza. E o primeiro fator relacionado à pobreza é o estresse. Eu sei que por vezes tem um senso comum, né, que diz assim: "Ai, mas na realidade, o pobre ele é faceiro, ele é feliz, ele não tem grandes preocupações". E pelo contrário. Isso é meio que sabe quando cria uma camada externa, assim, quando cria uma máscara, essa eu acho que é uma boa palavra. Quando se cria uma máscara, é aquela coisa: "Oi, tudo bom, fulano? Ah, não sei o quê, iá, 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 iá". Tem aquela aquele ar de um ambiente, por vezes, entre aspas, "saudável", Pituca latindo, né, nossa pequena mascote, sempre dando ar da sua graça. Eu vou seguir aqui e a gente segue junto, sem cortes. Então o que que acontece? Esse ar muitas vezes, ele é um ar que é perceptível. Eu percebia isso nessas 500 no nessas 495 famílias as quais nós visitamos. Só que por baixo desse ambiente que aparentemente é muito amigável, muito acolhedor, muito faceiro, existe um estresse absurdo, absurdo. Por que que existe um estresse absurdo, né? Porque primeiro, é um ambiente extremamente hostil. Pensa na rotina dessas pessoas, embora as minhas pesquisas elas tenham sido em cidades do interior e aí a rotina dessas pessoas é menos aversiva do que em uma cidade grande. Por quê? Tu pensa numa cidade grande, uma pessoa que ela tá numa condição de realmente não conseguir atender às suas necessidades básicas. Essa pessoa ela sai de casa cedo, ela pega ônibus, ela fica daqui a pouco 2 horas dentro do ônibus. Ela chega no seu trabalho. O seu trabalho, na maior parte das vezes, é um trabalho que exige um esforço físico muito grande. Então ela vai limpar, ela vai esfregar, ela vai caminhar, ela vai carregar coisas, ela vai então normalmente exige um esforço, né, físico muito grande. E isso vai gerando um cansaço, um cansaço, um cansaço. Quando essa pessoa vai voltar para casa, ela vai pegar mais 2 horas de trânsito. E ela vai chegar em casa e ela tem filhos, e ela tem vários filhos. Só que ela está extremamente cansada, e os filhos estão sedentos por atenção. Só que essa pessoa que está extremamente cansada, ela já acabou com a tua capacidade dela de autocontrole.
ela já esgotou a capacidade dela de autocontrole. Então ela chega em casa exausta, extremamente reativa. Aí os filhos sedentos por atenção, dá aquela gritaria. E essa pessoa só olha e diz assim: pelo amor de Deus, me deixem descansar, me deixem quieta. Saem daqui. E é extremamente agressiva com esses filhos. Óbvio, né, pelo amor de Deus, eu estou construindo uma narrativa de que o artigo discute essa existência e essa iminência do estresse, mas é óbvio que isso não é generalizado. Ah, então todas as casas de pessoas que vivem com status de pobreza, né, ou seja, que realmente não conseguem atender suas necessidades, elas vão ser agressivas, vão ser reativas, vão ser. Não. O que acontece é que, em média, sempre quando nós estamos estudando artigos científicos, o que nós estamos pegando é a média de uma população. Então, em média, essa história que eu estou contando, né, que essa narrativa que eu estou construindo, ela existe. Todos funcionam assim? Não. Nós temos que ser um pouquinho mais coerentes, inclusive nas críticas que a gente faz, sabe? Porque senão depois dá um corte disso aqui e a pessoa diz assim: ai, você está estigmatizando, você não sei o quê. Gente, ciência funciona desta forma, em que a gente vai caracterizar um determinado grupo com base, né, na média das respostas daquelas pessoas. Isso não é uma generalização, que por vezes também pode generalizar caso a robustez desta amostra seja muito forte. Se houver uma robustez muito grande que realmente caracterize aquela amostra, né, aí eu poderia dizer que sim, isso é a característica definida. Mas no geral o que nós temos é uma média. E esta média nos sinaliza padrão de comportamento. Quanto maior for a nossa amostra, maior a certeza de que aquele padrão de comportamento existe. E o que nós temos hoje já mapeado é que existe já uma grande amostra de pessoas com pobreza, que estão em estado de pobreza e que apresentam essas características. Eu gosto de, por vezes, fazer, né, esses disclaimers, porque uma pessoa que talvez não esteja acostumada com o entendimento da ciência, ah, mas não é bem assim, não é isso, não é aquilo. É a média, tá? Então, sejamos e desenvolvemos, e, por favor, vamos ter a capacidade de desenvolver essa análise e essa capacidade crítica das coisas, mas de uma forma coerente com o que a ciência nos mostra. Então, voltando, essa pessoa ela chega em casa extremamente estressada, as crianças elas pedem pelo amor de Deus por atenção, elas não recebem essa atenção. E essa mãe, esse pai dorme. No dia seguinte a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Essas crianças elas acabam vivendo numa situação de falta de afeto, né? Em que falta aquele cuidado, falta aquele carinho, falta aquele olho no olho, falta aquele vínculo. E esse vínculo ele não é estabelecido. E o que os estudos mostram também é que na constituição desse elevado nível de estresse, não é só essa falta de afeto que interfere na vida das pessoas pobres. O que interfere também vai além disso, que são pessoas que vão estar mais predispostas a viver traumas. Que tipo de trauma? Abuso sexual, abuso, né, agressividade, por vezes, a percepção de briga, de discussões, de reatividade muito forte. E isso vai criando aquela criança num ambiente hostil, em que ela percebe que daqui a pouco viver é perigoso. E ela começa a construir um senso protetivo. Eu preciso estar sempre alerta. Eu preciso estar sempre pronto para a guerra, porque a qualquer momento a guerra pode acontecer. Então ela vai criando esse senso, né, de alerta total e uma percepção muito grande do que está acontecendo à sua volta, assim, porque ela precisa se defender. E isso tudo vai construindo e alterando o funcionamento do cérebro dela, que depois nós vamos falar, né, os impactos que a pobreza gera no cérebro. Então esse estresse, ele é duradouro nessas famílias, né? E esse estresse ela pode ir desencadeando ao longo do tempo. E uma coisa interessante que quando nós olhamos para esse estresse e esses riscos ampliados de traumas,
nós vemos que isso por vezes vai se repetindo, né. Uma mãe que viveu isso, ela jura de pé junto que ela não vai permitir que seus filhos vivam isso, mas ela não consegue sair daquela vida. Então quando ela tem filhos, os filhos dela acabam vivendo exatamente aquilo que ela viveu e que ela jurou de pé junto que não gostaria que os filhos dela vivessem. Então o estresse é um dos fatores mais relevantes quando se fala de pobreza. E é um fator interessante, porque muitas pessoas argumentam isso, né. "Ah, mas, rico é estressado, rico, quem tem dinheiro é aquela pessoa que tá sempre gritando, sempre tá". E pelo contrário, o que os estudos nos mostram é quanto maior o teu nível de renda, embora exatamente a complexidade, por vezes, dos problemas que tu vai enfrentar é maior, né, no sentido de envolver mais pessoas, porque vai ser um empresário, vai ser uma pessoa que tem que gerir mais coisas além dela mesma. Então, embora exista, né, essa complexidade, o nível de estresse mapeado, ele é menor do que as pessoas pobres. Os pobres, eles vão vivenciar um maior nível de estresse exatamente por esse contexto perturbado. E depois, ao longo do que nós vamos aprendendo aqui hoje, vai ficar claro que esse estresse ele é retroalimentado pelos resultados que a pobreza gera. Chegaremos lá e faremos esse link novamente. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. As pessoas que têm escassez absoluta, ou seja, as que elas realmente têm pobreza, que elas não conseguem atender às suas necessidades básicas, elas têm um maior nível de estresse, tá? Seja pela questão de trabalho, como eu mencionei, seja por esse estresse que daí ela tá muito estressada com o trabalho, chega em casa e não consegue dar conta de tudo, a criação desses filhos que acabam mais suscetíveis a traumas e o desenrolar da vida que carrega também o impacto desses traumas no processo de tomada de decisão e nas escolhas. Além disso, além dessa construção do dia a dia, além disso, dessas crianças, também existe todo o estresse de: "Será que eu vou sobreviver? Será que eu vou conseguir comer? Será que eu vou conseguir dormir com segurança? Será que eu posso dormir? Será que se eu dormir eu não tô correndo risco?". Então, isso também acontece e amplia o nível de estresse, né, esses 3 fatores eu julgo que seriam os mais relevantes. Todo o dia a dia, o estresse do dia a dia, maior probabilidade e risco dos traumas e essa construção de medo realmente de sobrevivência. E isso aumenta significativamente o estresse.